Boa tarde, ou quase boa noite. Gostaria de cumprimentar a você, meu amigo, minha amiga, que nos acompanha aqui através das redes sociais, não é? Do Facebook, do YouTube, aqui da nossa igreja, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a Central de São Roque. Que bom ter tua companhia nesta quarta-feira de oração. Estamos aqui mais uma vez para poder louvar e bendizer o nome do Senhor. Que bom que você está conosco, meu querido irmão. Ainda estamos nessa zona restrita, não é? Estamos nessa fase vermelha, fase do governo. Há muitos rumores aí que as coisas ainda vão se fechar mais. Mas o importante é que você está conosco. Não está presente, nossa igreja ainda vazia pelas restrições, mas você nos acompanha através das nossas redes sociais. Espero que você possa compartilhar, que você possa espalhar a mensagem de Cristo, que vamos nesta tarde e noite. Eu falo tarde e noite porque nós estamos aqui gravando este programa, não é? Com a restrição do horário, 20 horas, todo mundo dentro das suas casas, nós, como os cristãos, como obedecedores das leis, precisamos estar sempre atentos. Obedecemos a lei de Deus e também obedecemos as leis civis. Então, 20 horas estamos dentro do nosso lar, estamos aqui nesta tarde, para louvar e bendizer o nome de Deus. Eu quero cumprimentar aqueles que estão comigo aqui, nosso querido irmão e pastor Oswaldo, boa tarde. Boa tarde, Marquinhos. Ô Marquinhos, quando você fala aí, vai para cá, já está na fase vermelha, vai não sei para onde. Rapaz, esse negócio dá tanto pano para manga, né? A gente não sabe. A gente dorme numa fase, acorda na outra. Hoje um professor do Colégio Adventista falou para mim o seguinte, eu dei carona para ele quando ele estava indo de manhã, e ele falou, hoje é quarta-feira, estou indo para a igreja não, para a escola, toda quarta-feira tem novidade, eu quero saber qual que vai ser de hoje. Doutor Ernesto, o negócio está feio, hein? Mas eu cumprimento a todos os amigos, irmãos. A pandemia realmente é uma coisa inimaginável e a gente não tem ideia onde vai parar. Só que nós temos que pregar o Evangelho, falar do amor de Deus, continuar aqui. E é muito bom estar com você nessa quarta-feira, culto de oração. Vamos aproveitar para orar, para buscar a presença do Senhor, para Ele nos ajudar nesta hora tão difícil. É uma verdade, pastor. Cabe a nós nos apegarmos ainda mais, não é? A Deus, a Cristo Jesus, para que todos nós possamos alimentar a nossa fé, que nós possamos crer em dias melhores, não é? E que em breve, muito em breve, Jesus virá nos buscar. Cantamos sempre isso, pregamos sobre isso, e isso é uma verdade, é uma vontade que temos ao nosso coração, porque vemos aí que o mundo não anda muito bem, não é? Quando falamos das cidades, dos estados, dos municípios, é uma tristeza só, porque essa pandemia tem acabado, tem levado muitas pessoas a óbito, não é? Há muita tristeza. Então, Deus seja louvado, mesmo nesse momento de angústia, porque é nessas horas que devemos nos apegar a Ele. Quero cumprimentar aqui também aquele que está sempre conosco aqui, doutor Ernesto Paulose, nosso teólogo, nosso querido e amado ancião, está sempre conosco, nos ajudando e colaborando com o seu conhecimento. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Marcos, boa tarde, pastor, boa tarde aos nossos dois câmeramans aqui que se dispuseram, Cauã e o Mateus. Estão aqui, o calorzinho está forte aqui, mas estão aqui firmes e fortes. Quando a gente vê essa situação como o pastor colocou, como você colocou, Marcos, a respeito desse vírus, eu tenho recebido muitas mensagens, e uma em especial que me chamou muito a atenção, é de conhecimento, mas vou repetir, quando o irmão White fala que nos finais dos tempos, nos momentos finais, Satanás iria espalhar pestes pelo ar. O pastor já deve ter lido esse texto. Já li. Estou me recordando aqui enquanto você fala. Então, eu li isso daqui, eu tenho lido isso daí, poxa vida, eu faço as meditações matinais,
eu já pensei em abordar. Como vai muitas meditações para não adventista, a maioria dos que lê é não adventista. E às vezes eu falo, pô, eu não quero criar um momento assim de terror, mas nós estamos vivendo esse momento. Nós estamos aqui hoje e podemos não estar aqui amanhã. Olha que situação. Você perdeu a previsibilidade da vida. E hoje a única coisa que nós temos que nos apegar é a Deus. O irmão White fala que via homens e mulheres sendo, quer dizer, se jogando no chão, aterrorizados. Eu não sei se você ouviu aí, doutor Ernesto, mas dizem que virá uma terceira onda, é isso, eu acho? Na terceira, eles falam cepa, é isso? Na realidade, né, a gente sabe, nós somos leigos nessa área da saúde, mas há, sim, cepas novas, né, que eles falam, ou seja, uma mutação do vírus, já criada de uma forma diferente. Então, ela tem um modo diferente de chegar nas pessoas e, principalmente, de atacar várias áreas que, até então, a primeira cepa não atacava. Mas veja só... Diz que esse vem de Manaus, né? Vem de Manaus. Chama até cepa. O Brasil está, por exemplo, os brasileiros estão proibidos de andar no mundo, por causa disso. Sim. Mas estão dizendo que essas vacinas, elas estão sendo eficazes contra essa cepa de Manaus. Agora, e que nós vamos ser obrigados a tomar, igual a gente tem H1N1. Eu, por exemplo, tomo anualmente H1N1, devido à idade. E essa vacina vai ser... Mas o problema não é este vírus. Como diz o pastor, outros que poderão vir. Então, meu amigo, se apegue a Deus. Pode ser um momento, como a senhora White mesmo disse, que nos últimos momentos Deus retiraria os seus que não suportariam os momentos finais. A título aqui, a exemplo aqui, João Batista. Como Deus retirou João Batista. E às vezes você pode ficar apreensível, mas a Bíblia diz, bem-aventurados que morrem, os que descansam no Senhor. É uma questão de fé, é o que nós vamos estudar agora à tarde. Mas eu não quero ir não, doutor. Eu não quero. O pastor não quer ir, não, ninguém quer ir, mas se a gente soubesse o que é que nos aguarda. E é outra coisa que eu tenho me apercebido, pastor. Sim. A misericórdia de Deus até nesses casos, porque aqueles que estão indo, eles não estão sentindo a morte, porque eles são entubados e eles morrem, eles não voltam. Eles não voltam. É igual você vai fazer uma cirurgia. Até nisso, Deus é benigno, Deus é misericordioso, mas Deus sabe o porquê das coisas. E é o que nós vamos estudar essa tarde em Gênesis 22. É uma verdade, é isso mesmo. Olha só, a gente nem entrou aí no hino, nem nas orações, mas o assunto, ele é um assunto do momento, não é? E o nosso apelo para você dessa quarta-feira de oração é que nós não estaremos ao vivo, não é? Então, não estaremos recebendo aqui as tuas orações para podermos nos unir e orar uma vez só. Então, minha sugestão para você, meu amigo, hoje à noite, neste momento que nós teremos daqui a pouco de oração, você faça a sua oração com a sua família. Chame seu filho, tua esposa, teu esposo, teus tios, teus amigos, e faça uma corrente de oração. Ore pelo mundo, ore pelas cidades, ore pelos estados, pelos governantes, por suas famílias. Nós precisamos nos unir em oração. Aqui, a Igreja Adventista, de um modo geral, está orando 9 horas da manhã e 15 horas da tarde, todos os dias, para esses pedidos, não é? Nós vamos daqui a pouco discorrer de um assunto faltou a palavra. Interessantíssimo. Exatamente, é isso aí, o pastor acabou de traduzir aqui para mim. Okay. Deus prova a Abraão, um título escolhido a dedo. Talvez Deus esteja provando Ernesto, Deus esteja provando pastor Oswaldo, Deus esteja provando Marcos, para ver aonde é que nós estamos colocando a nossa fé. Então, vai deixando sua Bíblia aí no jeito, Gênesis capítulo 22, daqui a pouco nós vamos estar lendo esse texto. Mas antes de qualquer coisa, antes da nossa oração, nós vamos cantar um hino maravilhoso do nosso cenário, o hino de número 230. Eu e você vamos louvar a Deus neste momento, através do cântico.
maravilhoso e edificante à nossa alma, não é? Sou feliz com Jesus. Espero que você também seja feliz com esse Jesus maravilhoso. Sei que você tem seus pedidos, seus agradecimentos nesta tarde e noite. Convido você neste momento a fechar teus olhos, inclinar a tua cabeça e vamos falar com o Pai do Céu. Convido o Dr. Ernesto a dirigir esta oração para nós, a nossa primeira oração. Vamos então orar. Nosso querido Deus que habita nas alturas dos céus. Primeiramente, Senhor, te reconhecer como nosso Senhor, como nosso Salvador. Segundo, Senhor, agradecer, que aqui estamos com vida, com saúde, podendo te adorar, te louvar e dirigir este culto de oração. Senhor, nós confessamos que não somos ninguém. Nós confessamos, Senhor, que somos pecadores, mas, Senhor, aqui estamos. E te pedimos, Senhor, por tudo isso que passamos nesse momento, algo que o Senhor já tinha dado a profetisa há mais de um século atrás. E agora estamos aqui, Senhor, sorvendo desses momentos horríveis. Pedimos, Senhor, que nos dê força. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos oriente. E mais do que tudo, Senhor, que possamos ser, a despeito de tudo, testemunhas vivas daquilo que o Senhor tem feito por nós. Senhor, nos dirige agora, que o Teu Espírito se manifeste e que Ele possa alcançar corações que talvez estejam temerosos, pessoas que estejam sofrendo, que possa falar ao coração de cada um através dessa experiência que vamos ler agora nas Sagradas Escrituras. Esteja conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Dr. Ernesto, por essa oração inicial. E vamos ao texto bíblico. Toda quarta-feira de oração, nós temos lido, meditado num pequeno livrinho que recebemos aqui como sermões das quartas-feiras de poder, não é? Nós temos estudado, e esse livro é intitulado de Propósitos. É um livro maravilhoso que nós estamos estudando, e nesta quarta-feira nós vamos estudar, e o título dele diz assim, Deixando no Altar. Meu amigo, minha amiga, essa história bíblica é uma das histórias que mais me comove. Eu, como pai e também como filho, me coloco no lugar desses dois personagens e vejo aqui como o poder de Deus pode trabalhar na vida das pessoas. O título começa dizendo assim, o chamado e a promessa de Deus. Na escola da fé, precisamos periodicamente passar por provas. Você tem sido provado? A aprovação tem sido uma constante na sua vida, mas nesta tarde, neste início de noite, você vai estar vendo um personagem bíblico que também passou por uma aprovação. Ou melhor, dois, não é? Um pai e um filho. E eu quero que você acompanhe comigo, Gênesis capítulo 22, versículo 1 e 2. Rapidamente aqui vou fazer uma leitura desses dois versículos. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Ah, meu amado, que chamado esse de Deus! E nós vamos discorrer um pouquinho aqui com os nossos pastores, nossos teólogos, para ver mais profundamente o que essa história diz para mim e para você. Pastor Oswaldo, me diz o seguinte, você tem os seus dois pequenos lá, né, que já não são tão pequenos, os dois médicos, para a honra e glória do nosso Deus. Mas esse chamado de Deus a Abraão dá um pezinho no nosso coração como pai, ou não? Com certeza. Eu me recordo aqui, quando foi a gravidez da minha filha, né, que é a mais velha. A gente sonhou tanto, pediu tanto, e quando ela
está sendo gerada, né? Acontece um problema tremendo. A minha esposa começa a perder líquido ao 3º mês. E ela vai ao médico, o médico diz, infelizmente, você vai abortar. Você vai perder essa menina. E a minha esposa e eu fomos para casa, angustiados, e ela, na hora que o médico falou isso para ela, disse que ela orou a Deus, e ela pediu a Deus, Senhor, poupa minha filha, faz com que eu consiga gerar essa menina. E ficou uma gravidez de risco até o 8º mês. Então, nasceu ao 8º mês. E a gente, que é pai, a gente pode entender como é importante um filho, como faz diferença na vida da gente, e como uma relação de amor que Deus pediu para Abraão, assim, oferece seu filho. E era o único, né? Se bem que a Septuaginta, que é uma versão grega do Velho Testamento, traduz essa expressão única como o teu filho amado. O amado. Era o esperado, o filho da promessa, né, doutor Ernesto? Que Deus promete, você vai sair da sua família, você vai ter uma grande, vai ter uma descendência numerosa, e através de ti todas as nações serão abençoadas. A espera já não foi fácil. Foi um período de provação tremenda, e tanto demorava que a própria mulher dá um conselho errado para o marido aceita. E vem Ismael. E Ismael começa a tomar o lugar que era do filho da promessa. E agora, quando nasce o filho da promessa, doutor Ernesto, qual a idade desse menino já, nessa época aqui, desse incidente aqui? Pois é, pastor. O menino tinha 30 anos de idade, não era menino, é a idade do meu filho. Okay. A idade do seu filho qual é? O meu está com 24, a filha com 26. Quer dizer, era mais velho, quer dizer, mais velho, experiente, mais vivido. É. E é interessante aqui, quando eu vejo assim, depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Se você olhar do ponto de vista humano, você vai querer fazer um pré-julgamento de Deus. Porque veja só, quem é que com 75 anos deixa a sua casa, já em idade de aposentadoria, deixa Ur, que era o centro nevrálgico da Mesopotâmia, deixa e fala o seguinte, você vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele já foi colocado à prova. Minha esposa, eu acho que se eu chegasse para ela e dissesse, olha, Deus está me pedindo para ir, deixar tudo aqui, e ir para um lugar que Ele vai mostrar. Mas é onde? Quer dizer, foge, pastor, aos padrões da racionalidade. Correto. Então, veja só, aqui diz que Deus coloca à prova. Segundo, ele fica peregrinando ali pela região por 25 anos, e não acontece nada. Sendo que a senhora Sara até começou a ridicularizar. É. E Deus vai pessoalmente dar notícia, e ela faz o quê? Ela tira sarro de Deus. Então, quando você vê um negócio desse, vê aqui, Deus coloca à prova Abraão. E quando a gente estuda esse texto de Gênesis 22, a gente começa a ter uma pálida ideia por que Abraão é chamado pai da fé. Deus testa Abraão continuadamente, como Deus testa a mim e a você continuadamente. Rapidamente, não é? Eu não quero, nesse texto, porque ele é muito rico, não é? Quantos sermões não dá para fazer aqui, né? Da vida de Abraão, das atitudes de Abraão, como Abraão sempre se comportou, enfim, depois quando ele passou a ser pai, depois quando teve o filho, Isaac, não é? Ismael, enfim, é muita ideia dentro de um texto só. Muita informação num capítulo só. Exatamente, mas eu gostaria, desta tarde, abordar aqui com vocês
uma condição, porque nós três aqui somos pais, e com certeza você que nos assiste hoje, se não é pai, é filho. Eu gostaria de abordar aqui, né, essa condição da autenticidade da fé. Né, o livrinho aqui, o nosso texto básico nos diz assim, que a autenticidade da fé não é provada por causa de Deus, mas por causa do homem, não é? Então, depois de 25 anos de espera, vários anos depois Sara ter perdido a possibilidade de dar à luz, ela concebeu. Alegria em casa, pastor? Quando a gente tem um filho? Olha, quando tem um filho em circunstâncias naturais, já dá alegria. Agora, o que acontece com Sara é um milagre. É uma coisa que não se esperava jamais, porque agora ela já estava aí, em idade avançada mesmo. Então, presta atenção. As coisas mais significativas na nossa experiência com Deus acontecem quando a gente não tem mais esperança nenhuma, força nenhuma, e aí entra Deus em ação e opera um milagre. Você vai ter milagres para contar da sua vida, eu tenho na minha, Dr. Ernesto com certeza tem tantos e tantos milagres que a gente conhece, e os que a gente não conhece, que Deus opera no nosso viver. Então, para mim, a história de Abraão e Isaac, o nascimento de Isaac, e a maneira como Deus faz a prova, põe à prova a Abraão, interessante que fala só de Abraão, não fala de Sara, né? Deus está provando a Sara, né? Pois é. Mas imagina só, para uma mulher que não tinha filhos naqueles dias, e que aguardava, ansiava, e o marido dizia, você vai ter um filho. E ela diz, quando? Opa, quando? E esperava o primeiro ano, o segundo ano, 25 anos, 25 anos e nada. Então, aqui está um aspecto para a gente considerar. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Verdade, pastor. Agora eu quero perguntar um negócio para o senhor, antes de passar para o doutor Ernesto. Deus, quando faz uma aliança com seu povo, faz uma aliança com Oswaldo, com Marcos, com Ernesto, ele deixa de cumprir ou não? Jamais. Algumas promessas de Deus são condicionais à nossa obediência. Sim, claro. Então, se nós ficarmos dentro do padrão de Deus, de acordo com aquilo que Ele estabelece, Ele sempre cumprirá. No tempo dele, não no nosso tempo. É bênção, não é? É bênção. E é uma verdade. E por isso que agora nós vamos lá para o capítulo que nós lemos, não é? Algum tempo depois pôs Abraão à prova. Poxa, de novo. Abraão sendo provado de novo, doutor Ernesto. Já não foi suficiente, né? Já passou ali a vida toda com aquela angústia de não poder ter o filho, aí vem o conselho da mulher, olha, vai lá dar um jeitinho, não é? Sim. Aí toda aquela condição que se arrasta até hoje, nos dias de hoje, mas daí, quando o menino nasce, o menino cresce, e Abraão, você já imaginou o relacionamento de Abraão com Isaac? Sabe, Marcos, 22:1 aqui ele dá uma indicação. Deus coloca Abraão à prova. Sabe quando eu leio para começar esse versículo 1 e chegar onde você me perguntou, eu vejo que Deus só coloca à prova as pessoas que o conhecem e que ele ama. Porque Deus chega a Abraão e fala, Abraão, olha que o nome dele já era um novo nome. Sim. Já, a aliança já tinha, como o pastor falou da aliança, a aliança já havia sido feita. E ele responde, eis-me aqui. Será que eu tenho essa intimidade que Deus chama Ernesto, à noite, porque foi à noite aqui, Ernesto, e eu vou dizer, eis-me aqui, Senhor. Ou ele vai me chamar e eu vou sair correndo achando que é um fantasma. Veja só que, primeiro, Deus coloca ele à prova de alguém que ele conhecia e que o conhecia, porque quando Deus chama, ele sabia e conhecia que era, ele sabia que era a voz de Deus. Primeiro ponto que chama a salientar. E segundo, quando Deus coloca você à prova, não é que Deus está duvidando de você, é que Ele está fazendo com que você cresça. Porque é interessante que Ele fala assim, toma o teu filho, como diz o pastor citou a Septuaginta, o teu único filho a quem amas, o amado. Deus é cínico, porque Deus faz questão de dizer, olha, eu quero o teu filho, eu quero tudo aquilo que você gosta, a coisa que você mais gosta. E você vai à terra de Moriá,
4 horas da manhã, sei lá, 3 horas da manhã, e o que ele ouve? Abraão, você vai oferecer o amado em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. É mole? Eu não sei se eu, Ernesto, colocado à prova e Deus dissesse, você vai pegar o Felipe, o teu único, porque eu só tenho um filho, o teu único filho a quem você ama profundamente, e você vai oferecer ele. O que está por detrás dessa história aqui, o pano de fundo, né? Sim, claro. As entrelinhas, quando Deus fala para Abraão, toma o teu único filho, que na Septuaginta está traduzido como amado, remete à expressão de Deus no batismo de Jesus, dizendo, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, Deus estava dando a Abraão e a Isaque a oportunidade de ser o tipo daquilo que haveria de acontecer, o Salvador do mundo. Deus estava querendo dizer na história de Abraão, olha que privilégio. E se Abraão falasse, recusasse, ele perderia Oportunidade. esta oportunidade que Deus estava dando de mostrar, através da vida dele, do exemplo dele, o que Deus faria lá no futuro, entregando o seu único filho para morrer por todos nós. Acho que até ali se... Não, pois Marcos, doutor, só pois não. ainda quero complementar. Claro. E veja o local que Deus escolhe. Moriá. Monte Moriá. O que aconteceu no Moriá, depois de muito tempo depois? Moriá era o quê? Foi construído o quê? Era Sião, Jerusalém. O templo de Salomão foi construído em cima desse E monte. quem foi que botou o nome? Veja o versículo 14. E pôs Abraão por nome aquele lugar. O Senhor proverá. Se você for no original, e você vai ver o que quer dizer o Senhor proverá, você vai ver que a palavra original quer dizer Jiré, Jeru. Quem era o sacerdote a quem Abraão estava sobre a jurisdição? Era Salém. Olha que interessante, Jiré, Jeru, Salém. Paz, lugar da paz. Olha só, meu querido, sabe o que quer dizer Moriá? Moriá quer dizer um monte de onde se vê com os olhos de Deus. Olha quanta coisa naquele sonho, naquele momento, primeiro que ele sabia com quem ele estava falando. O que Deus pede prefigura aquilo que aconteceria, sabe onde? Naquele mesmo lugar, em que o próprio Abraão deu o nome, Jiré, Jeru. Aqui me levanta uma questão, Marquinhos. Vamos lá. Queria vamos lá. compartilhar com você. Acho que a gente não vai poder progredir muito nesse texto, porque isso, olha, eu vou dizer. Mas você cita um texto desse, Pois é o é. cerne, A é o gente vai cerne da fazer nossa fé. uns 50 programas só desse texto. Você Vamos lá. sabe que o que me vem à mente aqui é o seguinte: hoje existem muitas pessoas que se dizem, ou que se intitulam, experts em ouvir a voz de Deus. Ah, Deus falou a mim, hoje à noite Deus me deu um sonho. Revelação. Uma revelação, né? Como é que a gente pode ter certeza quando é que Deus está falando? Deus fala até hoje ou não fala? Então, isso aqui é uma coisa que me intriga, né? Porque Abraão tinha certeza. Por quê? Abraão sabia, ele conhecia. Se você não conhece a Deus, como é que você quer saber se é ele que está falando? E ele conhecia tanto que era Deus, que com Deus não se brinca, que nem contou para a mulher dele. Não, porque a mulher dele iria fazer o quê? Diz a serva do Senhor, Ellen White, que ela não permitiria. E ele fez certo em não Olha, contar para a Pastor, mulher. é uma situação... Olha Porque só. ela morreu logo em seguida, esse evento, ela morreu. Ela morreu um ou 2 anos no máximo depois disso daí. E se ele tivesse sacrificado o filho, voltado para casa... Sem o menino. Sem o menino. Então. Pastor. Mas olha só, eu quero... E que, eu- segurança é essa dele de vamos- matar o filho e ter certeza que era Deus Não, mesmo? só deixa, É isso. Marquinhos, antes de Claro, você fazer essa vamos lá, pergunta vamos aqui, porque é o seguinte, você sabe que sabe por que Abraão podia contar a sua experiência? Porque ele subiu o monte. Pois é. Só pode contar coisas, vai fazer, vós sereis testemunhas, como é que os anjos disseram aos galileus no momento da ascensão de Jesus? E serei minhas testemunhas.
Você só pode contar, você só pode testemunhar de algo que você viu, que você sentiu. Abraão só podia dizer, o pai da fé, a toda a descendência, a Isaac, a Jacó, a José, a todos os outros, a mim e a você, porque ele subiu o monte. Você quer contar para os outros que Jesus fez na sua vida? Suba o monte, amigo. Quer ouvir a voz de Deus? Quer ouvir a voz de Deus? O Moriá, um monte de onde se vê com os olhos de Deus. Você quer ver Deus? E veja que Jesus lá no Evangelho cita isso daqui, que que Abraão viu o Filho de Deus. Ou seja, então você está querendo dizer, em outras palavras, que para ouve a voz de Deus, tem esse privilégio de ouvir, quem tem intimidade com Deus e busca Deus Quem se diariamente? permite que Deus fale com ele. Ok. Olha só, o comentário aqui da nossa lição nos traz a pensar o seguinte, que Deus queria provar a validade, a autenticidade de fé que Abraão professava. Olha que coisa interessante, é tudo que vocês estão falando aí. Ok. E, principalmente, Deus é onisciente. Deus conhecia o coração de Abraão. Meu amigo, Deus vai te dar a luta para você ter nessa terra, porque Ele sabe que você é capaz Sabe uma coisa, de conduzir. Marquinhos, que a Bíblia fala isso, eu não lembro agora onde está o texto, mas diz assim, Deus não permite você ser provado além da sua capacidade. Em outras palavras, né, num jargão popular, Deus dá o frio conforme o cobertor. Essa é a verdade. Então, não há desculpas para você quando você é aprovado e você falha na fé e diz, eu não aguentei, eu não suportei, porque você tinha que se colocar no meu lugar, porque a prova era muito forte. Porque Deus conhece você. Se Ele permite você ser provado, é porque você tem capacidade de suportar a provação. Mas para isso, você tem que estar com Deus. Pastor, e veja só no versículo 17, no versículo 16, ele disse, Deus, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizestes isso e não me negaste o único filho. Quer dizer, você foi colocado à prova e você venceu com louvor. Qual é a recompensa? Eu te abençoarei, multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e nela todas as nações serão benditas na terra, porque obedecesses a minha voz. A gente quer as bênçãos, pastor. A gente quer que Deus cumpra todas as promessas da nossa vida. Mas nós temos que nos permitir ouvir e seguir a voz de Deus. Ele conhece o fim de todas as coisas. E aqui, para qualquer pessoa que eu mostrasse isso no século 21, para qualquer cartesiano que eu mostrasse isso no século 21, diz que isso é um Deus louco. Esse aqui é um Deus que não cabe, isso é um Deus do Antigo Testamento. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Quando Ele te pede, se o Senhor me permitir, pastor, me permitir, Marcos, a gente colocar isso no hoje, Deus te pede o sábado. Deus te pede que seja fiel aos dízimos e ofertas. Deus te pede para que você seja testemunha dEle. Deus te pede coisas que, se você for analisar do ponto de vista humano, são coisas simples em relação a isso daqui. Mas se você não colocar no altar, se você não colocar diante de Deus, se você não consultar ao Senhor, a bênção não vai passar pela sua vida. Aí você olha para o irmãozinho que está sentado na fileira, lá no fundo, quietinho, humilde, e você vê a vida dele, você vê os filhos dele, você vê a família dele, você vê como ele conduz, porque ele se permite. Eu vi um comentário, pastor, sendo rápido, mas sendo um comentário, alguém falando sobre o NASP hoje, no YouTube, ou no Facebook, acho que foi no Facebook. Eu jamais colocaria o meu filho no NASP. Cobra caro, e só tem gente, eu não colocaria. O alemão não aguentou. O alemão veio lá e colocou. Você ora para Deus para ter teu filho. Vou pegar aqui o que o Marcos está perguntando. Você pede para ter teu filho na igreja. Você quer ver o sucesso da tua família. Mas você não dá condições. Deus proveu o NASP. Eu coloquei lá. Eu estudei minha vida inteira em colégio adventista. A minha mulher estudou a vida inteira em colégio adventista. Onde eu conheci minha esposa? No antigo IAE. Eu também. 47 anos casados. Meu filho estudou a vida inteira no colégio adventista.
Onde meu filho conheceu a esposa dele? Dentro da sala de aula. É feliz. São 2 adventistas. Você quer dar condições? Se permita. Deus te disse, ó filho, porque é caro. É claro, existe sacrifício. Claro que existe. Foi fácil eu pagar meu filho? Doutor Não Ernesto, foi fácil pagar. Doutor Ernesto, eu estava dando um estudo bíblico ontem à tarde, e a pessoa com quem eu estudava estava dizendo o seguinte: a luta dela com seu filho, porque ele estuda em escola secular, e na mente dele o conceito de que fomos evoluídos e não criados, e de que Deus não é uma pessoa real, está assim muito, muito tão clara que ela não consegue retirar isso da mente do filho. Então, põe teu filho numa educação que não seja adventista e você vai ver o preço que você vai pagar lá no futuro. E mais, pastor, sabe qual é o lema da educação adventista? Eu sempre repito isso. Educando para a eternidade. Exato. Então você quer o quê? Você dê condições para o teu filho. Faça sacrifício. Corra. Você acha que foi só Abraão que viu um monte que se vê com os olhos de Deus, ou o filho Isaac também viu? Sabe o comentário aqui? Isaac tinha que contar para Jacó, tinha que contar para Esaú. Claro. O comentário nos diz assim: não seja muito rápido para responder tudo isso que estamos falando aqui. Apenas pense e veja. Adoração significa valor. Quando adoramos alguma coisa, estamos confirmando o seu valor para nós. Fazemos isso tanto quanto as nossas atitudes, quanto o nosso coração. No momento da maior provação, Abraão respondeu a quem deveria adorar. Será que quando você está sendo provado, você corre ao gerente de banco, ao médico, ao seu vizinho, à sua amizade, ou primeiro você vai a Deus? Será que eu, no meu momento de angústia, procuro primeiro aquele que me criou, ou será que eu tento resolver as coisas do meu modo? Sabe, meu querido irmão, minha querida irmã, é uma questão para você pensar. E o texto de hoje nos traz a refletir isso. Precisamos de fazer esforços, precisamos de crescer na questão espiritual. Procurar a Jesus é uma coisa que nós decidimos. Não é Deus que nos força, nos pega pela mão e faz engolir goela abaixo. Não é nada disso. Escolher a Deus depende de mim e depende de você. E nesta tarde e noite, nós estamos falando aqui da vida de Abraão, que sem pestanejar, sem sequer duvidar, escolheu aceitar o pedido de Deus naquela madrugada. Não sei se eu faria isso, não sei se o pastor faria isso, não sei se o Ernesto faria isso, mas a nossa condição hoje é meditar naquilo que Deus nos oferece. Muito pertinente a sua fala, e que ela tem uma ligação com a fala do Dr. Ernesto agora há pouco. Quando Deus é o dono da nossa vida, nossos filhos veem isso. Quando você não quer investir na educação do seu filho porque tem um custo, mas se Abraão não tivesse investido no ensinamento para Isaac a respeito do Deus que ele servia, o Deus que lhe pede para sair da terra, da família, parentela dele, e esse Deus aquele não era o único sacrifício que Abraão fazia com Isaac. Desde menininho, Abraão levava o filho para ver os sacrifícios. E desta feita, ele leva o menininho e ele percebe que alguma coisa está faltando, porque ele fala para o pai: aqui está a faca, aqui está a lenha, aqui está o fogo, aqui está o altar, mas está faltando alguma coisa, pai. E o pai pergunta: o que está faltando, filho? Está faltando o cordeiro. E Abraão responde, Deus proverá para si o cordeiro. É isso que fala, Deus proverá, acho que é o verso 14, eu não lembro agora onde está aqui, Deus proverá, o Senhor proverá. Pôs Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. 8, Deus proverá. E me chama a atenção, Marquinhos, que um filho desobediente não faria o que Isaac fez. É uma verdade. Ele tinha todas as condições físicas eu conversava aqui no bastidor Veja com o Dr. só, Ernesto, 130 anos de idade, o Abraão,
O menino com 30 anos de idade. 30 para 130? Só 100, né? E você veja que os 3 que estavam junto com Abraão, servos, falaram, podemos subir junto, porque era uma subida considerável. Era. Ele falou o quê? Não. Eu e o menino vamos adorar. Só nós dois. E o menino fez o quê, pai? Sabe o que é? O filho estava acostumado, o pastor citou muito bem. O filho subiu, e todo esse processo é porque o filho foi educado desde a tenra idade. Isaac sabia da sua origem. Isaac conhecia a história de Ur, Isaac conhecia a história de Sodoma e Gomorra, Isaac tinha visto tudo isso daí. Isaac sabia. E sabia que o pai ouvia a voz de Deus. Vivenciava a fé do Sabe, seu pai, Marcos, né? a gente quer. Quem é o pai que não quer estar com o filho na hora que Jesus voltar nas nuvens dos céus? Todos querem. Você tem dado condições para isso? Verdade. Sabe, quando eu vejo a história de Abraão, é uma história, como diz o pastor aqui, como diz o Marcos, dá para fazer aqui uma semana de oração só no capítulo 22. Eu, quando vejo Isaac, eu vejo que Isaac via o exemplo do pai. E quando Sara já era morta, e o pai toma a decisão de buscar uma esposa para ele, qual é o filho que permite que o pai escolha a namorada? Hein, pastor? Se eu escolher a namorada para o seu filho, eu escolho. Não. Ele está namorando agora. Está namorando. Mas ele Então, escolheu. meu filho, eu me lembro quando meu filho começou a namorar a esposa dele, ele chegou para mim em casa e falou assim, pai, eu estou namorando com fulana de tal. Eu não a conhecia. E ele me fez 2 observações. Ele falou, pai, ela me disse o seguinte, a primeira coisa que ela fez é o seguinte, me perguntou, cadê a sua lição da escola sabatina? Uau, essa é boa. 22 anos de idade. Essa era das boas. Todo dia ela corria 10 quilômetros. E falou, você vai correr comigo. E quando a gente terminar de correr, nós vamos estudar lição na escola sabatina. E agora vem o segundo ponto que ela colocou. Ela chegou e falou assim, Felipe, eu não tenho experiência em namoro. Você vai ser meu primeiro namorado efetivamente. E eu gostaria que você respeitasse os limites. Porque se eu não me casar com você, o outro rapaz que vier para namorar depois de você, ele vai gostar que os limites fossem respeitados. Ele falou, pai, o que você acha? Foi você acabou de achar a sua esposa. Pastor, vive maravilhosamente. Marcos conhece, vive maravilhosamente bem. Aonde foi que nós demos oportunidade de ele conhecer a esposa? No internato, no colégio. No colégio, era aluno, estudava com ele na sala de aula dele. Pai, a mãe, família toda adventista. Você tem que dar condições. Pastor, Isaac só chegou no ponto de ser a continuidade da promessa, porque Abraão permitiu que ele fosse educado nas coisas do Senhor. Sabe, doutor Ernesto, nós estamos caminhando para o final aqui, não é? E uma das coisas que me vem à mente é que Isaac foi um presente na vida de Abraão. Mas Abraão sabia quem havia dado o presente, não é? Porque se não fosse assim, tanto o pai quanto o filho não teriam feito a vontade de Deus. E agora tem uma pergunta. Vamos lá. Deus dá o presente e depois Deus pede de volta. Porque o presente é dele, né, pastor? É só emprestado a nós nessa terra. Olha, é bem complicado, porque Deus fala, oferece seu filho, o sacrifício humano. Sabemos que naquela época, as nações vizinhas, os povos pagãos, eles tinham esse hábito, por prática, de, nas calamidades, nas durezas, nos momentos difíceis, eles ofereciam os filhos para os deuses a quem eles adoravam. Em sacrifício. E Deus pega o costume da época, aquilo que Abraão estava acostumado a vivenciar, e faz a prova. Deus estava sancionando o sacrifício de humanos, ou era uma prova? Como é que a gente pode explicar isso? Ele dá o presente, depois ele pede de volta o presente. E eu vou mais longe nessa pergunta, pastor. Os nossos filhos são nossos ou são de Deus? Interessante, se você ver no versículo, capítulo 21, versículo 34, último versículo antes do 22, aonde que Abraão morava? Ele morava na terra dos filisteus. No meio da prática. No meio da prática, que só foi introduzida no povo de Israel por Acabe. Olha lá, quanto tempo depois. Mas veja só, e Deus usa aquele linguajar que ele estava habituado a ouvir. Interessante, que ele não questionou.
Me vem o livro de Oséias à cabeça, quando ele manda pegar as prostitutas para ele poder exemplificar o que ele queria. Sabe, muitas vezes, Marcos, a gente não entende, às vezes, pedidos que Deus nos faz. E a gente tenta racionalizar o pedido de Deus. E os pedidos de Deus não se racionalizam, se obedecem. E o ser humano fala, para quê, rapaz? Que bobagem você guardar o sábado, para Deus todos os dias são iguais. Para que você não come carne de porco? Uma carne hoje que foi muito bem desenvolvida, hoje talvez seja até melhor que a carne do gado. Você não entende as coisas de Deus muitas vezes, a gente tenta racionalizar. E quando Deus dá, Ele pode tirar, e eu só cito um exemplo, Elias, Deus tira Elias e Deus dá o pão e a água para ele, até o dia que seca o riacho. E Deus dá e Deus tira. É dele a vontade, é dele a soberania. E é isso que eu e você temos que aprender, meu querido irmão. Jó fez isso. Jó Dizia, o Senhor o deu, o Senhor o tomou. Não é? Bendito seja o nome do Senhor. Não é assim? A mulher dele não questionou ele? Exato. Então, quer dizer, muitas vezes nós estamos na igreja, nós estamos enfrentando um momento, talvez, do ponto de vista... Como é que humano. Nós estamos vivendo uma situação que nunca ninguém viveu. Nunca na história. Você é contaminado no ar. Isso mostra... E você morre. Isso mostra, doutor Ernesto, que a nossa vida é uma palhazinha. E Deus é soberano. Deus está no controle da existência, no controle da nossa vida. E esse é mais um sinal de cumprimento que Ele está próximo. Pastor, e não significa que eu não possa morrer. Exatamente. Eu posso pedir para Ele que me conceda a vida. Eu posso pedir para Ele que Ele não deixe eu morrer. Mas Ele é que sabe. Mas é Ele que sabe. Eu acho que o texto desse culto é exatamente isso. Você deixar que Deus conduza. Você deixar que Deus seja o Senhor da sua vida. A minha racionalização é loucura diante de Deus. Eu sou humano. Doutor Ernesto, considere finalmente, mas eu quero fazer a consideração para o senhor. Quando damos exemplos ao lado de Deus, pessoas nos olham e nos veem como filhos de Deus ou como filhos do mundo. Considere sobre isso e já vá para as suas palavras finais. Sabe, Marcos, as nossas atitudes é loucura diante dos homens. É insensatez. Você perdeu um trabalho porque você guarda o sábado. Você passar necessidade financeira porque você é fiel a Deus. Eu fui visitar uma senhora uma vez, mãe com não lembro se é 2 ou 3 filhos, morava num casebre, lá no Cafundó do Juda, já na área rural. Essa senhora, ela não tinha o que comer. Uma adventista do 7º dia. E, antes de ir embora, ela falou assim para mim, pastor, quando essa história me faz... Na hora eu chorei. Ela falou, aqui está o meu dízimo. Sabe, aquela mulher, ela podia usar o dinheiro do dízimo para comer. Ela não tinha o pão em casa. Os vizinhos matavam os ratos, estavam ali e comiam. Ela não. Ela plantava uma mandioca daquela surradinha e comia às vezes só mandioca. Sabe, Deus Ele prova, mas eu termino aqui, Marcos, falando que Abraão lá no Monte Moriá, o monte onde se vê com os olhos de Deus, diz a senhora White, e eu gosto muito, eu registrei na minha Bíblia isso daqui, ela pôs assim, Abraão com os olhos de Deus, ao ver o cordeiro, ele pôde ver o passado, o presente, o futuro, e viu Jesus. São João 8,56. Sabe, às vezes eu não vejo, porque eu não tenho sido fiel. Eu talvez não tenha tido a comunhão, não tenha a comunhão que Abraão tinha, porque Abraão sabia a voz. Se o pastor Oswaldo me ligar à noite, meu celular não tiver aparecer Oswaldo, eu sei que é a voz do Oswaldo. Falo muito com ele. Se aparecer o Marcos, eu não precisa falar que é o Marcos, eu conheço a voz do Marcos, porque eu falo muito com o Marcos. Abraão conhecia, porque ele falava muito com Deus. Às vezes você não compreende. Talvez eu não compreenda. Deus não exige isso de mim.
Talvez, amigo, você está tendo a felicidade, você está tendo a alegria, a oportunidade de ser colocado à prova. Que ser colocado à prova, pastor Marcos, é privilégio. Quem sabe o meu nome apareça lá com o representante então da terra, Lúcifer, se apresentando, o anjo lá que se apresentava, e ele falou assim: você já viu o meu servo Ernesto lá na terra? Ele chegava e falava assim, ele já conhecia, porque ele já tinha estado nos Carvalhais de Manre 2 vezes com Abraão, ele sabia a posição quando teve a história de Ló, ele sabia como é que era a atitude, a compaixão que ele tinha para as pessoas. E você veja ele aqui nessa situação aqui, Deus sabia. Ele fala assim: eu jurei por mim mesmo do Senhor, porque você não me negasse o teu único filho amado. Ele sabia que ele não ia fazer, porque Abraão conhecia Deus. Sabe, o segredo de tudo é conhecer a Jesus. Pastor, o segredo de tudo. Você quer saber se você está certo? Não precisa perguntar para o pastor, para o ancião, ou para quem quer que seja. Pergunta para Jesus que ele te responde. Ele vai te provar, ele vai te provar. Talvez você possa não ter o que comer, como aquela senhora que ainda guardava o dízimo, e era razoável a importância. Vendia mandioquinha, que era a única coisa que ela tinha, e ela dizimava a mandioca. E Deus vai te engrandecer. Você vai ser chamado pelo teu nome, no mar de vidro, e vai receber a coroa da vitória. Uma pedrinha com um novo nome, e o cetro para reinar, e vai morar pela eternidade com Deus. Que promessa! Subir o Moriá, só pode contar a experiência. E aí subiu o monte. Amém. Que consideração maravilhosa. Poderíamos parar por aqui, mas também quero, e o pastor vai terminar daqui a pouquinho com a sua consideração e a sua oração final. Mas meu recadinho para você nesta noite, meu amigo, é uma consideração que está escrita aqui dizendo assim: quando Deus parou a mão de Abraão, no meio do caminho ele disse: você passou no teste, Abraão. Você provou quem está em primeiro lugar. Ah, como eu gostaria que Deus fizesse isso comigo e com você. Nas nossas provações, Ele pudesse dizer: Marcos, Ernesto, Osvaldo, você passou no teste, porque você provou quem está em primeiro lugar. Que Deus nos abençoe e nos guarde, e que possamos, sim, nos preparar para colocar sempre Deus em primeiro lugar. Pastor. Bom, dá vontade de não terminar, né? Dá vontade de continuar aqui, mas o relógio nos faz parar. Essa história, que história, né? Que experiência que teve Abraão. Abraão, por certo, ele não sabia o que iria acontecer se realmente o filho fosse morto. Talvez ele acreditasse: Deus pode ressuscitar meu filho. Eu vou entregá-lo e Deus vai me devolver de volta. Mas a fé de Abraão era tão grande, tão confiante em Deus, que não importa o que acontecesse, ele estava ali disposto a cumprir o propósito de Deus na vida dele. E me faz lembrar aqui também o fato de que Deus provê para Abraão o milagre. Primeiro, nascendo o filho, e depois poupando a vida do filho. E para adorar a Deus e encerrar aquele culto lá no alto daquele monte, Deus provê um cordeiro preso por um chifre num arbusto, e Abraão pôde pegar com Isaac aquele cordeiro. Imagina a sensação de pegar aquele cordeiro, o substituto. Abraão, você não precisa matar seu filho, porque eu já estou substituindo um cordeiro. Quem é que representa esse cordeiro? Quem era aquele cordeiro preso pelo chifre que aparece ali? Então, com essa experiência, Deus está dando a Abraão a visão do que o filho dele passaria a ser no futuro. O filho dele seria o verdadeiro cordeiro. E que coisa impressionante, a gente vai estudar o drama da redenção pela eternidade, a gente nunca vai entender tudo. Porque para Abraão apareceu o anjo. Na hora que ele ia desferir o golpe fatal, o anjo aparece. E o anjo segura a mão de Abraão e diz: não precisa, Abraão. Mas na hora que colocaram Jesus na cruz e os soldados romanos pegaram os pregos e desferiram sobre a carne das mãos de Jesus, o anjo de Deus
Não apareceu. Porque aquele anjo que apareceu lá para Abraão, não é um anjo. Aquele que apareceu para Abraão era o próprio Jesus. Só que agora era o próprio Jesus que estava na cruz do Calvário. E num toque de mágica, o próprio Jesus podia dizer assim, para um anjo, desce aqui e fulmina esses soldados. Mas o próprio Jesus se submete à aprovação, a mais cruel das provações. A mais cruel das provações não foi a de Abraão. A mais forte provação não será a sua. A mais forte provação não é a perda de um parente nessa pandemia. Como hoje eu ouvi uma senhora dizendo, já perdi a minha avó, meu avô está entubado, e por favor, não deixa perder, eu não posso perder mais ninguém, já perdi a minha avó. Jesus não pôde clamar para ninguém. É por isso que agora eu entendo a expressão dele lá na cruz, dizendo o seguinte, meu Deus, por que me desamparaste? Porque o peso de todos os pecados do mundo estavam sobre ele, e o Pai não fez nada. Para tirar da mente de Abraão, de que não deveria oferecer sacrifícios humanos, Deus proveu um cordeiro. Mas para a redenção do homem, a sua redenção e a minha redenção, só existe uma saída: o Cordeiro eterno, que é Jesus Cristo. Ele morreu pelos seus pecados, e se você entregar sua vida a Ele, Ele vai lhe salvar. Eu quero orar por você nesta noite sobre isso. Feche seus olhos. Senhor, ajuda-nos a viver dependentes de Deus. Como muito bem foi mencionado aqui hoje, a ouvir a voz de Deus, porque somente quem ouve a voz de Deus e conhece a Deus, um dia poderá ver a Deus. Por Abraão ouvir a voz de Deus, pôde ver Jesus ali diante dele, transformado num anjo, porque a glória de Deus o mataria. E aquele anjo ali o provê o livramento que ele precisava. Ajuda-nos, Senhor, a ter Jesus na nossa vida, não importa o lugar que estivermos, quer seja no trabalho, na casa, na rua, no hospital, numa UTI, não sabemos o que vai acontecer com cada um de nós, mas ajuda-nos, Senhor, a ter um encontro pessoal com Deus e a amar a Deus acima de todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, obrigado, boa noite, Boa e noite. até no sábado, às 9 horas, na nossa escola sabatina. Até logo.